Olá, hoje eu estou aqui para conversar com uma sumidade, uma celebridade aí do nosso querido comércio exterior, além fronteiras, né? Porque estamos falando direto de Itália. É isso mesmo, senhor Nicola? Isso mesmo, né? Exatamente. E então estamos aqui para conversar com o senhor Nicola Minervini, que dentre outras coisas, além de aí, engenheiro, economista, é autor e escritor aí do livro O Exportador. Quem é da área de comércio exterior e exporta e ainda não tem o livro, corre lá para o site, para as livrarias e vá adquirir o seu exemplar, que é fundamental nesse processo de exportação. Então é um prazer, uma honra, uma gratidão aí muito grande, senhor Nicola, ter o senhor aqui hoje com a gente conversando. E como eu sempre digo, nada melhor do que a própria pessoa para contar um pouquinho sobre ela mesma, não é verdade? Então, por favor, fique à vontade, passo a palavra e conta aqui um pouquinho para a gente, né, um pouquinho aí da sua trajetória para a gente poder conhecer quem ainda não tem essa oportunidade, né, de conhecer o senhor, conhecer um pouquinho mais aí melhor do que o senhor faz, do seu trabalho e de toda essa trajetória aí para a gente. Bom, Gislain, eu sou muito Uhum. grato, é uma honra, um prazer falar contigo, grato pelo teu tempo, pelo convite. Vamos juntos. Eu vou dar uma panorâmica assim rápida, pois pelos meus 79 anos eu precisaria de 2 dias e meio para contar tudo, mas Mas o Zoom eu não vou deixa, encurtar né? por dentro. O meu Zoom é limitado, então infelizmente a gente vai ter que Claro, resumir. claro, é uma brincadeira. Bom, Claro. eu emigrei no Brasil no 1968 Olha, como engenheiro. certo. Trabalhei ao redor de 10 anos como engenheiro, voltei para a Itália, tive a Uhum. sorte de entrar em um grande grupo multinacional, o grupo ABB, Asea Ah, Boveri, onde conheço. foi lá que eu aprendi como exportar. Que Eu fiquei legal. durante 7 anos nesse grupo como gerente de exportação para a América Latina e depois como resident manager na América Latina com um escritório em São Paulo. Legal. Depois dessa experiência, eu voltei outra vez para a Itália e aí eu, quando estava na Itália, fui contratado por uma empresa líder no mercado brasileiro para implantar um departamento de exportação e marketing. Uhum. Ti confesso que essa foi uma experiência infeliz de um lado, porque a empresa não estava. Isso já vai como uma dica para quem está nos ouvindo. Legal. A empresa começou ao contrário. Em Uhum. lugar de avaliar se estava pronta para exportar, contratou gerente de exportação. Certo. E a empresa não estava acostumada a brigar no mercado internacional, era líder do mercado interno, o Brasil tinha muito protecionismo, Uhum. então a empresa nunca tinha se comparado com o mundo. Esse que é Certo. muito importante. Moral da história, foi uma experiência infeliz de um lado, mas foi aí que eu inventei o livro O Exportador, Que legal. porque eu aprendi no Brasil como não exportar. E, de fato, essa experiência me deu muito disso. Bom, Sim, moral da história, essa foi a minha experiência engenheiro, gerente de exportação, legal. desde 1985, quer dizer, são 40 anos, que Aham. eu me dedico a consultoria e treinamento. Muito bom. Houve uma parêntese, em 1991 foi lançada a primeira edição do livro O Exportador. Ti confesso que tem me dado satisfação esse livro, pois tem chegado à sétima edição, Uau. duas gerações mínimo de executivos, professores, exportadores têm utilizado esse livro, pois é um Que livro, legal, digamos que assim, bacana. diferente, é um É, livro muito prático, sim. extremamente prático. Do 85 ao 91 eu ainda trabalhei como consultor formador no Brasil. No 91 nós decidimos de voltar na Itália. Tá. Nós moramos perto de Bergamo, no norte da Itália, Legal. mas nos últimos 30 anos eu tenho viajado constantemente para toda a América Latina, particularmente Brasil. Legal. Qual é o meu trabalho? Meu trabalho eu procuro transmitir à empresa, se a empresa nunca exportou, como se preparar para exportar. Legal. Então, é um checklist.
Ok, passos para exportar, para evitar erros, tempos, riscos, certo. eh, melhorar a rentabilidade. Para quem já está exportando, eu tenho um método chamado mapeamento da exportação, no qual a gente verifica se a empresa está exportando certo. Dificilmente a empresa está exportando certo. Uhum. Mesmo se a empresa exporta já faz décadas, você fazendo colocando a lupa, Sim, verifica que a empresa não está utilizando todas as ferramentas que deveria utilizar. muito bem. Fechando essa parte, então, depois dos 40 anos, depois de 7 livros em português, 7 livros em espanhol, que também na América Latina tenho utilizado a minha didática, eu tenho feito consultoria para instituições do México até a Argentina. Sim. Você vem assim a propósito, nós no dia 20 de junho, quer dizer, na semana próxima, nós estamos lançando uma comunidade Minervini Export Academy. Ai, que E legal. já, por exemplo, amanhã vai ser o nosso terceiro debate. Toda semana eu tenho um convidado tratando de temas de internacionalização. E no dia exatamente 20 de junho, nós vamos fazer uma aula magna, Uhum. que é o Código da Exportação Competitiva. Olha, Interessante é o muito. código. Por que Sim. o código? Porque para você exportar, tem que saber qual é a chave que você tem que utilizar. Então, nós vamos transmitir instrumentos práticos para quem está iniciando, errar menos. A Sim. gente não pode dizer quanto tempo você vai demorar. A gente pode dizer, se você fizer tudo direitinho, vai demorar menos. Sim, E com para quem certeza. já está exportando, identificar quais são as eventuais carências. Quer dizer, o que acontece, Carlos Israel, no Brasil e Hum. na América Latina, Uhum. se você não faz uma medição de quanto você anda, você não pode saber o que melhorar. Claro. Então, só se medindo, a gente sabe por quanto anda. Se de 0 a 10, Sim. você está em 2, em 8 ou em 12. Uma das formas de se medir é visitar uma feira internacional. Numa feira você encontra 50, 60 países, aí você tem uma visão de mundo. E tem muita gente, como essa empresa que me contratou, que não tinha absolutamente conhecimento daquilo que acontecia fora da fronteira do Brasil e Certo. queria exportar. Está errado, você tem que saber com Uhum. quem você vai Sim. brigar lá fora. Sim. Esse, a grandes linhas, o meu, digamos, a minha trajetória, o meu percurso. Moral, eu estou ainda trabalhando com garra, com muita vontade, Que legal. como consultor e formador. Sim, muito bom, fantástico, olha, incrível. E é isso mesmo, né? A gente tem que se preparar, eu acredito, não é se aventurar, não é verdade? É se preparar para que você possa fazer a coisa corretamente. Puxa, mas eu não sei nem onde começar, eu não sei de que forma fazer. Então, vai para a consultoria, vai para o especialista, busca ajuda, vai falar com quem realmente tem experiência, conhece, entende. Porque eu costumo dizer assim, é uma área que não dá para a gente se aventurar, não é verdade? Você precisa realmente Absol saber o que está fazendo, não é? E para saber, a gente precisa Amadorismo, estudar, né? Não cabe, né? Não tem espaço. É isso mesmo. claro. Porque as consequências, Amadorismo é proibido. é, isso. Porque assim, as consequências podem ser, né? Inclusive, desastrosas. Mas aí, então, pegando toda essa experiência, esse conhecimento, o que o senhor contaria aqui para nós, assim, de que o que o senhor avalia e considera, então, importante para o profissional, vamos dizer assim, né, para a figura do profissional que quer estar à frente dessas operações, que quer internacionalizar a sua marca, a sua empresa, né? O que que seria assim pontos chaves que o senhor poderia compartilhar aqui para a gente, olhando para essa figura desse profissional? Bom, Gisele,
Também aqui queria fazer uma pequena parêntese. Claro, Na fica à América Latina em vontade. geral e no Brasil, nós temos formado milhões de Ok, técnicos de exportação, pessoal que trata da parte documental, sim. procedimentos, Mais alfândega, operacional, né? customs, Uhum. mais operacional, Burocrática, mas tal. está faltando vendedores internacionais, está Certo. faltando internacionalistas, está faltando gente que tem uma visão a 360 graus. E assim, eu vou E, fazer também, desculpa, um parênteses. Não sei claro, se, assim, quando eu estava à frente, né, às operações aí de comércio exterior, o que eu sentia, né, uma percepção a partir dali das empresas que eu trabalhei, não sei se isso hoje ainda é uma verdade, uma realidade, mas eu sentia muito assim, a exportação como uma rota de fuga, vamos dizer, né? Quando o mercado nacional não está bom, né? Não está aquecido, então agora o que que a gente faz com essa demanda, né? O que que a gente faz com essa sobra? Ah, então corre para exportação. Então a exportação não era vista assim como uma estratégia, né? Era de colocar a sua empresa, de nessa internacionalização, a sua marca, de realmente ser um exportador. Era aquela coisa de atender uma necessidade temporária, né? Então eu não tenho mercado interno, não está me contratando, não está demandando, então eu corro para exportação. Era um pouco essa mentalidade que eu percebia que existia, né? Não sei se hoje ainda continua, se é uma realidade, mas é algo que eu percebi bastante aí, né? Durante o meu período aí de comércio exterior. infelizmente continua ainda. Eu Uau! são décadas, Hum, décadas que eu falo. A exportação não é saída para a crise. A uhum. exportação é um antídoto para a crise. Olha, Você tinha que pensar antes. sim. Se você estivesse exportando antes e chega a Uhum. crise, você não será afetado 100%, será afetado Sim. o percentual que você está Uhum. trabalhando no mercado interno. A. Sim, parcialmente. B, tem gente que isso aconteceu comigo. Eu fui contratado por uma empresa porque eu não sabia, não fiz a famosa pergunta: por que você quer exportar? Não fiz essa pergunta. Então a empresa que, depois eu descobri, a empresa É, queria exportar para sair da crise. olha lá. Então É, os jornais falavam, as instituições falavam, gente, para sair da crise é exportar. Está ah, errado, sim, porque você tinha que pensar antes. A. antes. B, se você está na crise, você está no sufoco de Ah, querer vender. A menos não é que você legal. não faz um produto global, não sei, Ah. você faz o iPhone 32, o relógio, quer dizer, O um sonho de produto consumo. universal, mas você está de acordo comigo que provavelmente você, para exportar, você vai ter que mudar características, dimensões, Sim, capacitação pessoal, tem que homologar, certificação, tem que comprar, tem que fazer um montão de coisas. sim. Pode ser que a crise acaba e acaba a tua empresa, ou É, você não conseguiu é, digamos assim, se adaptar. Um certo. outro tema, isso é péssimo para a imagem do país. Por quê? Hum, Estamos em crise, gente, exportamos, fantástico. Aí o pessoal começa a exportar. é, Depois a crise terminou, como fez a empresa que me contratou, falei, bom, agora isso. não interessa Não mais precisa. exportar. É. Pergunta, como é que fica a imagem do Brasil lá Isso, fora? fantástico, isso Então, mesmo. nós estamos fazendo um dano, um É, estrago para a imagem isso. do país. É. Um outro tema também, e depois fecho, um outro tema é, o dólar está ótimo, vamos exportar. Aham, O é. dólar não compensa. Não, não é E, assim, gente. O sim, dólar não é um fator de competitividade. O dólar claro. é um fator de conversibilidade. O que quer dizer isso? Isso. Você, para exportar, pode ter €1 igual a R$ 3.000. Hum, Mas se você não tiver uma competitividade intrínseca na tua hum, empresa, hum. da porta para dentro, não Sim, vai exportar. claro. Então, o câmbio te dá um empurrão, mas você tem que ter uma velocidade dentro da tua empresa. Muito Velocidade bom. eu entendo por competitividade. Muito bom. Gente, são 40 Excelente. anos que se Aham, fala da tal de capacicultura é. exportadora, mas ainda nós estamos nessa base de exporto para sair da crise, exporto Sim, para aproveitar do dólar. é. Claro, eu não quero generalizar, Sim, mas falta ainda muito a cultura
exportadora. Agora eu vou Ótimo. na tua pergunta. Vamos lá. Eu gosto de iniciar, eu tive a sorte di conhecer esse professor inglês, É, eu leciono no Master International Business di Trieste, que alguns chique. módulos, Aham. e eu conheci um professor e eu perguntei para ele qual é a definição que você dá do manager, do executivo de exportação. Hum, Olha o que ele me falou. vamos lá. O perfil ideal do executivo de internacionalização tem que ter Hum, energia de um corredor olímpico, olha, agilidade mental de Einstein, o domínio de idioma de um professor de línguas estrangeiras, olha. o equilíbrio de um juiz, o tato de um diplomata e a perseverança de um construtor de pirâmides. Uau! Alguém disse, Incrível. não, mas essa aqui é brincadeira, É. essa é uma piada. Incluso foi uma menina do Brasil que, quando eu coloquei um post disso no É, Facebook, falou, nossa, tem que ser Deus. Eu falei, quase, quase quase. isso. Bom, É. fora brincadeira. Por Hum, quê? Por que ele fala isso? Eu te confesso que depois de 45 anos nesse assunto, claro, ele usou um pouco de ironia, mas lógico. ele não está longe da realidade. Não está longe. Exatamente. Então, vou te explicar por que ele colocou essa definição. Bom, primeiro, o executivo de exportação tem que ter uma cultura universal, porque hoje você fala com o chinês, amanhã com o japonês, Sim, o outro dia com o italiano, o outro dia com o sim. colombiano. Ah, Você tem que ter uma visão de mundo, tem que gostar de mundo e tem que ter uma visão universal. certo. Tem que ser flexível, porque às Uhum. vezes você encontra cliente duro, difícil, e Sim, talvez ele quer, sei lá, caneta preta, mas você tem é, vermelha ou vice-versa. isso. Então, flexibilidade. Aí, então, o tato de um diplomata e a perseverança de um construtor de pirâmides, que quer É, dizer, não será na primeira, não será na é, segunda, vai ser na terceira, mas você tem que, obviamente, sim, diplomaticamente, claro. mas você tem que insistir. Isso. Criatividade. Felizmente, eu não conheço o povo mais criativo do brasileiro. Vocês são fantásticos. O É, brasileiro encontra soluções. sim, Então, isso não vai faltar. Obviamente, para você ser um executivo de exportação, tem que ser muito criativo, porque sim, você vai vender um produto, ele diz, não, eu não quero assim, quero assado. Não, mas eu não quero essas características. Então, você tem que ser... Você não vende o produto, primeiro você vende você. O cliente não compra o teu produto, o cliente compra exatamente, você, compra a exatamente. confiabilidade que você transmite e Sim, a tua criatividade. Você não pode dizer, olha, meu amigo, meu produto é esse, se quer, compra, se não quer, até logo. Não é isso. assim. Você, devido que junto com você tem mais 50 que querem vender a mesma coisa, É. uma das tuas características tem que ser criatividade. Até porque, Domínio de né, idioma, perdão, só pegando um claro, gancho, até porque, assim, a conexão, ela está entre pessoas, que é muito do meu exatamente, trabalho também, do que eu falo hoje, né? Você vai vender um produto para uma empresa, mas quem está lá naquela empresa que vai comprar o seu produto? É uma pessoa, né? O vendedor é uma pessoa, o comprador é uma pessoa, então essa conexão tem que funcionar, essa comunicação sempre muito bem, né? exatamente. Domínio de idiomas estrangeiros. Bom, no Brasil nós temos o idioma português, falado É, ao redor talvez de 280, 40 tal. Porém, bom, obviamente, inglês é óbvio, óbvio. uhum, Espanhol é óbvio, mas uhum, ainda ficando na América Latina, mas não é suficiente. Hoje sim. em dia, a fábrica do mundo é a China. Que tal começar a aprender mandarim, por Ah, exemplo? E uhum, dependendo da área do mundo, se você vende para o Oeste da Europa, por exemplo, é bom que você aprenda alemão. sim. Moral, se você chegar na Itália e você falar italiano comigo, você já abriu uma porta aberta. Por quê? Falei, É, nossa, que interessante, ela se preocupou para que sim. eu tivesse menos trabalho para É, entender. E é, vice-versa. Se sim. eu vier no Brasil e falar italiano, apesar que o italiano no Brasil, digamos Hum. assim, é bastante conhecido, É, porém, eu tenho que usar duas coisas. Eu tenho que ter, claro, eu não posso falar 220 idiomas, claro, é, mas eu tenho que tentar falar
o teu idioma, mas principalmente o teu idioma, a tua forma Hum, de pensar. E aqui hum. abre e fecha uma parêntese. Você sabe que 60, 70% dos negócios não se realizam por causa de falta de conhecimento de diferenças culturais. Por Olha. exemplo, Uhum. eu, acostumado a trabalhar com a América Latina, você sabe muito bem disso, os latinos não somos assim amáveis. Quando chega alguém, a gente trata bem É, ele, levamos para jantar, acompanhamos, abraço, beijinho, é, companhia. Antes de quebrar o gelo, digamos assim, em um primeiro encontro, a gente leva uns 15, 20 minutos. Que tal a família, o avô, como é que foi, etc. é. Eu, depois de muitos anos de trabalhar na América Latina, trabalhei para os Estados Unidos, país árabe. Primeira vez que eu fui nos Estados Unidos, Uhum. eu acostumado, o É, pessoal me reservava o hotel, vinha buscar no aeroporto, é, chegava no hotel, verificava se estava tudo ok, me é, levava a jantar. Quando fui nos Estados Unidos, obviamente eu tive que me reservar o hotel, peguei o táxi, papapá. é, Chego no escritório do John Smith e me diz, Minervini, depois de você, eu tenho mais quatro. é. Só te dou 20 minutos. Ponto. Uau. 20 minutos eu estou abraçado com a Angélica quando vem me receber no aeroporto aí da Cidade do México, a te dizer. Quer dizer, conceito de tempo. Ou Sim, linguagem corporal. A sim, forma de como faz o ok, o é, americano, no Brasil sim, é ofensivo. sim, sim, Ou também na forma como vocês fazem. Tudo jóia. é, Isso é ofensivo em alguns países. ok, Fechando parênteses, além do idioma inglês, francês, alemão e companhia, o idioma daqui, é, a exato, cultura de negociação. ótimo, Porque ótimo, se você vai vender, não sei, em um país da América Latina, provavelmente a primeira pergunta será: qual é o preço? é, Se você vai na Alemanha, provavelmente a primeira pergunta vai ser há quanto tempo você está fazendo isso? Quem compra de você? Como é que você faz o controle de qualidade de matéria-prima? Como é que é, você controla? Pá, 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 pá. Na sabe, quarta, quinta pergunta, uma vez que ele se assegurou que você é sim, confiável, sim, aí entra vai o falar, bom, preço, então vamos ver como é que está a coisa comercial. legal, Então, domínio de idioma de professor de língua estrangeira, mentalidade de empresário. Você está do outro lado do mundo, tem 12 horas de diferença com o teu país. uhum, Você tem que decidir. Não pode esperar que o fulano acorde aí do outro lado do mundo. Então, equilíbrio de um juiz, uhum. disponibilidade de aprender. Eu estou com 79 anos Olha, e eu estou comprando e-books. Eu mesmo fiz ótimo, e-books recentemente, etc. Porque isso, em qualquer área, você nunca para de aprender. Moral da história, verdade, tem que ter mentalidade e querer aprender constantemente. Um certo conhecimento de finança e logística, conhecimento, mas por favor, não faça contrato se você não é um advogado, mas tem que saber a grandes linhas aham, quais são as principais cláusulas para você eventualmente iniciar a negociar, mas não negociar firme e colocar certo, e assinar embaixo. Energia de um corredor olímpico. Por que um corredor olímpico? Porque, por exemplo, eu saio de Milão com -8 em janeiro, chego no Rio de Janeiro com -35, choque térmico. é, Ou você faz 14 horas de voo de Milão até o México, para é, você são 8 horas de fuso horário diferente, para é, você só quer uma coisa, uma cama para isso, dormir. Aí tem o teu cliente que te espera no aeroporto, te leva a jantar em um tremendo restaurante de mariscos, que eu sou é, alérgico a mariscos. uau, Moral, você tem que ter energia, porque às vezes você tem cliente que te deixa um chá de cadeira de 3 horas. Moral, o Tim Baxter, esse inglês, não está errado. é, Você tem que ter agilidade mental, tem que ter perseverança de um construtor de pirâmides, tem que uhum, conhecer idiomas, é, tem que ser flexível, tem que ter mentalidade de empresário. Há grandes linhas. Vai me falar, nossa, mas aonde a gente aprende isso? Claro, não tem nenhuma faculdade que vai te é, ensinar isso. É é, só a vida que vai te ensinar. isso, Porém,
na minha opinião, deveria haver muito mais entrosamento, sentar ao redor de uma mesa, instituições de apoio ao comércio exterior, escola, Federação das Indústrias, para definir, atualizar os currículos de gente que sai de faculdade, porque no Brasil tem uma tonelada de faculdade, Uhum. tecnólogo, analista, Sim. É. mas você está de acordo comigo que para eu ser competitivo, eu tenho que saber três coisas. Tem que ter uma empresa competitiva, Hum. tem que saber transportar o produto, a logística, Sim. tem que saber se eu vou para a Polônia ou para a Austrália, a que preço, com Hum. quem, como entro, Sim. etc. Acontece que dessas três, digamos, diretrizes, a gente estuda muito a logística internacional. Por favor, importantíssimo. Claro. De fato, se você vai no LinkedIn Mas e é uma pega 10, parte, né? É uma parte, não é o é todo, uma né? parte. Está Uhum. te faltando as outras duas pernas. Está Sim. te faltando da porta para dentro a empresa competitiva e está te faltando como é que você entra no mercado. Acontece que muitas vezes a gente, não é que a gente está exportando, a gente está sendo comprada. E aí vai mais um outro conceito. É você que está exportando ou é ele que está comprando de você? Sim. E muitas vezes é o Muito outro bom. que está comprando de você. Sim. Quer dizer, Uhum. isso dito assim, voando, É. porque eu também tenho aqui o reloginho, estou vendo que eu gostaria de ter 2 horas mínimo Então, para começar a falar contigo. com certeza. mas, mas, a grandes linhas, esse deveria ser o perfil. Porém, é importante, na minha opinião, que haja muito mais entrosamento, porque o rapaz ou a menina estuda uma coisa, o Uhum. mercado quer outra coisa, É. a instituição pública Dita apoia outras outra coisas. regra, Moral da é. história, gente, É. está faltando entrosamento. Ótimo. Isso mesmo. E sabe que assim, Está faltando entrosamento. é curioso, me fez lembrar quando eu comecei a trabalhar com uma indústria, né, que eu fui assumir as importações da empresa, a pessoa que foi me passar as tarefas, né, ela falou assim para mim: Olha, eu quero te dizer uma coisa que eu aprendi. Para trabalhar com importação, você precisa saber desde balé clássico até engenharia nuclear, né? Então, eu lembrei um pouquinho aí dessa fala, né, quando o senhor colocou esses tópicos. E eu achei na época, até já escrevi tudo sobre isso, porque eu falei, nossa, na época eu achei assim um pouco, né, assim, exagerado, tal. Agora, à medida que eu fui caminhando, eu fui percebendo que, na verdade, estava até assim, estava até ameno, né, essa exigência, porque é bem isso mesmo, né? A Claro. gente tem que conhecer, a gente tem que se aprofundar. Eu acredito que tem muito essa questão também, né? Costumo dizer que na área de comércio exterior, muitas vezes a gente vê milhares de profissionais que têm um oceano de conhecimento, porém com um dedo de profundidade, né? Então, assim, precisa ter essa visão geral, só que precisa também se aprofundar em questões, é claro, que vão ser pertinentes ao que você está trabalhando, ao que você está fazendo, né? Mas precisa ter esse aprofundamento, precisa ter esse conhecimento, né, constante, essa atualização. E hoje, mais do que nunca, né, eu digo também essa questão desse autoconhecimento, desse olhar para dentro, porque a gente vai perceber, né, como o senhor em algumas questões aqui colocou, essa conexão com o outro, essa comunicação, essa empatia, né? Essa questão do cultural, tudo isso vai passar por um lado mais humano, né? Nem tão técnico muitas vezes. Então, você também precisa desenvolver esse autoconhecimento, essas habilidades comportamentais, para que esse conjunto, vamos dizer assim, ele fique harmonioso e com certeza com isso você tenha muito mais possibilidades aí de sucesso, né? Gislaine, me permite acrescentar só Claro, à vontade. uma coisinha. Tá. Se você pergunta para 10 empresários quais são as dificuldades para exportar, é tranquila a resposta. Custo Brasil, É, infraestrutura, o dinheiro está caro, o sim, governo não ajuda, pá, 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 é, pá. Uma lista de queixas. sim, Ninguém que te fala, eu não tenho desenho, não conheço o contrato, eu sim, não tenho gente capacitada, é, eu não investo em design, é, etc, etc, etc.
E depois, é um outro tema muito importante que se me referi a Dias, que eu falo muito no meu livro, é mais difícil, você que esteve na área, está na área, É, é mais difícil vender a ideia da exportação na empresa do que vender o produto lá fora. olha, é Isso verdade. parece uma coisa meio rara, Sim, porque você falava exatamente do contato humano, da é, comunicação. sim. Por quê? Porque o gerente, às vezes, é visto como uma alienígena, como É, alguém pago pela empresa para fazer turismo. Não é é, assim. sim, Então, por isso que é necessário criar dentro da empresa, primeiro, a cultura exportadora. Eu colocaria ao redor de uma mesa gerente de uhum, técnico, produção, finança, sim, administrativa, despacho, dizendo, gente, nós vamos entrar na exportação. Para que legal. isso aconteça, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, você Ah, tem que fazer isso. O isso. gerente de exportação é uma espécie de maestro de orquestra, mas se Muito você bom. não tem músicos Sim, como que bons, faz? instrumentos afinados, É, acústica, a coisa não vai funcionar. tá. Então, esse também é um outro tema Uhum, muito, muito grave. hum, Gente, as dificuldades, claro que é difícil se você tem protecionismo, tá. taxas, tudo aquilo que está acontecendo no mundo, mas a pergunta é: você pode mudar isso amanhã ou depois de amanhã? Não. É, Então começa a mudar, começa a fazer a lição de casa. ótimo. Começa a mudar aquilo que você está da porta para dentro. Muito E a bom. gente sempre fala da porta para fora. E Isso. da porta para fora você não tem autoridade, não E não tem tem ferramenta. controle muitas vezes, né? Controle. Uhum, Então, se você de 100 você consegue reduzir o teu preço a 95, já fez alguma coisa. é, Mas como? Capacitando mais o teu pessoal, uhum, organizando o layout, melhorando legal. a qualidade. Quer dizer, nós temos que trabalhar da porta para dentro da empresa. Esse que é Muito o bom. nosso lema. Isso aí. Procurar fazer uma avaliação, um mapeamento de como a gente pode melhorar e reduzir tempo, riscos, erros e, obviamente, aumentar a rentabilidade da empresa. Isso é. Fantástico. Muito bom, senhor Nicola. Olha, ficaríamos horas aqui conversando, sem sombra de dúvida, né? Eu Com muita adoraria. troca de ideia, informação. Mas a gente precisa realmente partir aí para o encerramento. Então, mais uma vez, quero agradecer pela sua presença aqui. E se o senhor quiser deixar aí um canal de comunicação, como que as pessoas aí te encontram e te acessam, por favor, fique à vontade. Bom, no LinkedIn, sem dúvida, eu sou muito ativo no LinkedIn. No LinkedIn acaba de ser aberto uma nova página, Legal. Minervini Export Academy, Ok, Minervini Export Academy, ou encontrar a página Nicola Minervini. Me encontram. ok. No Instagram estou bastante presente. Que legal. Diria isso, Tá bom. LinkedIn, Instagram e Os a principais. comunidade Export Academy, que vai ser inaugurada agora no dia 20 de junho. Gislaine, Sensacional. eu te agradeço muitíssimo Agradeço pelo mais uma convite, vez. pelo teu tempo. Foi um prazer enorme falar Prazer é contigo. meu. Muito bom, senhor Nicola. Sucesso aí para o senhor e sigamos juntos. Grande Obrigado. abraço. Um grande abraço. Se Tchau, tchau. cuida. Tchau. Tchau, Tchau, tchau. tchau.